Enquanto Hajime descansava após uma batalha brutal onde ele trucidou seus oponentes de todas as formas, ele fala que era para ter desafiado o Kenjaku naquele tempo. Provavelmente se referindo à sua juventude, mas seu estado físico atual já não era um dos melhores e infelizmente não tivemos a oportunidade de ver uma luta entre os dois. Então fica a dúvida: quem sairia vencedor caso eles lutassem? E é isso que vamos analisar no vídeo de hoje. Mas antes vou explicar as condições de batalha. Primeiro vou analisar a luta usando o Hajime base. Depois do resultado vou analisar com Hajime com a técnica inata. Kenjaku não poderá usar o Kuroruzi porque é uma maldição liberada da técnica de manipulação de maldições. Ou seja, Kenjaku não poderá usá-la em batalha porque não faz mais parte de sua técnica. Agora sim vamos pro assunto. Em atributos físicos não tem muito o que falar. Ambos são bem fortes fisicamente, mas podemos analisar o combate corpo a corpo dos dois. Kenjaku viveu por mais de 1000 anos e com certeza tem muita experiência em artes marciais. Ele possuiu o corpo do Geto, que era um excelente combatente corpo a corpo, e com isso adquiriu as memórias do Geto, assim reforçando ainda mais seus conhecimentos. Já Hajime se mostrou um ótimo lutador em todas as lutas que ele lutou. Por ter um pacto que faz ele usar sua técnica somente uma única vez, ele sempre lutava na base da porrada, e como ele viveu até a velhice usando apenas seu combate corpo a corpo, fez dele um exímio lutador. Com base nisso não dá para bater o martelo e dizer que um é melhor que o outro. Neste quesito eles ficam empatados. Hajime tem algo que lhe dá muita vantagem em uma luta corpo a corpo, que é sua energia amaldiçoada com propriedades elétricas. O Panda diz que essa energia é como Nui do Megumi, e como vimos, essa energia com propriedades elétricas pode paralisar os músculos, assim ficando difícil de reagir em uma luta corpo a corpo. Com isso Hajime fica na vantagem. Hajime pode carregar o oponente com cargas positivas, assim ele pode usar o seu raio de acerto garantido, e como o nome diz, tem acerto garantido, então Kenjaku não poderia desviar. Quando Hajime lutou contra Sukuna, ele usou raio depois de menos de 4 golpes. Caso o bastão também carregue o oponente com cargas positivas, então foram 5 a 6 golpes que Hajime precisou acertar para usar o raio de acerto garantido. Só do Kenjaku ter uma breve troca de golpes com Hajime, ele já estaria suscetível a levar um raio no meio da cabeça, assim perdendo a luta ali mesmo. Kenjaku já demonstrou ser capaz de invocar suas maldições em uma grande velocidade. Ele poderia usar as maldições como escudo antes do Hajime disparar o raio, mas isso não é garantia que ele não vá levar danos. Mesmo se Kenjaku for atingido, ele pode invocar várias maldições, assim tendo tempo de se curar caso sua cabeça não seja atingida. Como Kenjaku já conhecia o Hajime, ele com certeza sabe muito bem da energia amaldiçoada com propriedades elétricas e do raio de acerto garantida, então é lógico de se pensar que ele faria de tudo para não ter um confronto físico. Nesse ponto Kenjaku usaria suas maldições mais fortes para a linha de frente, enquanto as mais fracas ficariam de suporte. Maldições com domínio como a maldição da varíola com certeza seria uma das primeiras a enfrentar o Hajime. Mas, como vimos, até a Meimei conseguiu lidar com o domínio mesmo sem usar domínio simples, então não seria difícil do Hajime fazer o mesmo. Essa maldição seria morta dentro de seu próprio domínio. Kenjaku também tem mais 2 maldições de grau especial, mas como não foi mostrado muito de seus poderes, não dá para saber o que aconteceria. Mas com certeza esse número grande de maldições daria bastante trabalho ao Hajime. Kenjaku poderia usar um Uzumaki, mas duvido que Hajime ficaria parado esperando ser atingido, então o próximo passo do Kenjaku seria ativar sua expansão de domínio. Hajime viu Shoso contando que a barreira do domínio do Kenjaku é sem barreiras, então ele poderia ativar a sexta Oka de Vime e fugir da expansão, mas levando em conta sua personalidade é bem provável que ele iria pra cima mesmo dentro do domínio. Ou a sexta Oka de Vime seria destruída antes dele conseguir fugir ou atacar o Kenjaku. Para os desatentos, Hajime já foi dito ter a sexta Oka de Vime. Também vou corrigir um erro que já vi muitos cometendo. A sexta Oka de Vime não é obrigatório manter os sinais de mão. Sukuna só fazia isso para manter a liberação de energia amaldiçoada, assim a expansão não iria destruir a sexta Oka. Tanto que Hajime desfez o sinal de mão e a técnica não foi desfeita. Nesse cenário, Hajime seria derrotado dentro da expansão de domínio do Kenjaku. Kenjaku venceria Hajime base. Agora vamos analisar como seria a luta com a besta mística âmbar. A técnica do Hajime faz ele ter mais velocidade, então em velocidade Kenjaku ficaria na desvantagem.
Quero aproveitar e corrigir uma fala minha no vídeo sobre a velocidade de Jujutsu Kaisen, onde eu falo que Hajime seria mais rápido que Naoya a maldição, mas teve um detalhe que eu não tinha percebido. Hajime ativou sua técnica bem perto do Sukuna e isso deve ser o motivo da cara de surpresa do Sukuna, onde Hajime avançou em uma velocidade maior que o normal em uma curta distância, assim surpreendendo o Sukuna, do mesmo jeito que foi contra Gojo no capítulo 226. Então Hajime não é mais rápido que Naoya a maldição, mas continua mais rápido que a grande maioria do verso. Hajime pode atacar com ondas sonoras que na teoria era para explodir tudo na sua frente, mas só foi capaz de destruir o chão. Sukuna saiu quase que ileso, então não acho que seria muito efetivo em dar danos, mas foi efetivo em desnortear o Sukuna, então Hajime poderia usar isso para pegar o Kenjaku de surpresa. As ondas eletromagnéticas transformam tudo que toca em vapor, literalmente. Então se Kenjaku fosse acertado, ele levaria muito dano e consequentemente perderia a luta. Hajime também pode lançar as ondas eletromagnéticas a longa distância para destruir as maldições, e caso Kenjaku use uma maldição que possa voar, ele poderia atacar de longe usando as ondas eletromagnéticas. Kenjaku ainda teria milhares de maldições para manter a distância. E novamente a única chance que Kenjaku tem de vencer Hajime com a besta mística âmbar é se ele usar sua expansão de domínio, e aqui as coisas mudam. A técnica besta mística âmbar permite Hajime remodelar seu corpo. Com isso ele pôde fazer um terceiro olho e um braço novo depois do Sukuna ter o cortado com o cortador de mundos. Com isso Hajime não precisa de técnica reversa para segurar, já que ele pode remodelar seu corpo, e o mais importante, ele pode fazer mais 2 braços para manter o sinal de mão e não diminuir a liberação de energia amaldiçoada da sexta Oka de Vime. Desse modo, Hajime poderia atacar o Kenjaku dentro de sua própria expansão sem se preocupar em ter sua sexta Oka destruída. Repetindo, fazer mais 2 braços é algo que sua técnica é capaz de fazer. Dependendo do ataque que Kenjaku levar, ele pode ter seu domínio destruído, e se isso acontecer não tem nada que ele possa fazer, já que ficaria com as técnicas esgotadas. Kenjaku também pode usar sua técnica de gravidade, mas não sabemos muito sobre. A única coisa que sabemos é que dura 6 segundos em um raio de 2 a 3 metros. Kenjaku sempre ficava parado quando usava essa técnica, e isso pode ser um fato restritivo, já que na primeira vez que ele usou essa técnica vimos que tudo em sua volta foi afetado, mas não no lugar em que ele estava. E se for igual ao Yuta, ele não pode usar mais de 2 técnicas ao mesmo tempo, então não poderia usar as maldições para derrotar o Hajime em 6 segundos. Também não sabemos se essas maldições seriam ou não afetadas pela gravidade. Hajime também pode usar o raio de acerto garantido do bastão, o raio invertido. Se Kenjaku estivesse entre Hajime e o bastão, ele poderia ser atingido em cheio. O resultado dessa luta fica favorável ao Hajime. Ele tem as melhores chances de vitória. Com esses fatos mostram que uma possível luta entre eles seria bastante difícil para ambos os lados, enquanto Kenjaku tem mais chances de vitória contra Hajime base. Hajime tem as melhores chances de vitória com a besta mística âmbar. Esse foi o vídeo. Falou, fui.